sinais naturais, porque são precedidos de sinais naturais. Como diz aí, vá para Joel, no capítulo 1, no verso 4, como ele fala dos gafanhotos que viriam devastadores, o gafanhoto cortador, e comeu o gafanhoto migrador, que o deixou o migrador e comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então, Joel olha e diz, tem um juízo da própria natureza se levantando contra o que vocês são, contra o que vocês fazem. Aí no verso 12, você encontra a mesma coisa, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira das romãs também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria. Já não há alegria entre os seres humanos. Aí você vai ao verso 18 e vê a mesma coisa, geme o gado. Eu não vou ler a semente que mirrou, toda a calamidade natural você lê, eu só estou lendo as exceções mais gritantes, como a do verso 18, como geme o gado. É uma expressão. O gado muge, mas o gado não geme. E todos os gados gemendo, porque não tinha água, não tinha o que comer. O gafanhoto tinha devastado tudo. É uma expressão do tipo, como gemem os gados. Porque era um gemido escatológico, era uma coisa horrorosa de ouvir. Joel ficou angustiado com tudo. E ele botou a sonoridade do gemido dos gados. Aqui, os bois, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos e as ovelhas estão perecendo. Aí ele diz, Senhor, eu oro a ti porque a chama queimou as florestas. A chama queimou as florestas. Abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, por socorro, por água. É um gemido do socorro, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos, até no deserto. Não sobrou pasto em lugar nenhum. É a natureza em estado de convulsão para todos os lados. Então, veja, essa é uma descrição completamente apocalíptica, escatológica. Por isso é que eu digo a você que os juízos finais são recorrentes. Por causa disso, porque 500 anos, 450 anos antes de Jesus, na descrição de Joel, ele vê o mundo acabando, ele vê o mundo terminando. Às vezes o mundo termina, como terminou para os habitantes da ilha de Páscoa, que sumiram, como terminou para os habitantes de Tiro e de Sidom do passado, que desapareceram. Parte da cidade está embaixo do Mediterrâneo. Como eventualmente terminou para os Atlântidas, que podem ter sido uma comunidade não mencionada na Bíblia pré-diluviana.
e que venha a ter sido destruída pelo grande dilúvio. Civilizações e civilizações que sumiram no juízo final dos dias de Noé. Quantas nações desapareceram porque foram mortas, extintas, em genocídios praticados desde os tempos mais primevos, assim como tribos humanas. Onde estão os neandertais? A gente até acha o DNA deles espalhado em alguns lugares do mundo, mas eles próprios desapareceram. Onde estão os astecas? Para onde foi essa civilização? A gente ainda vê determinadas aparências e expressões e a memória arqueológica, paleontológica, mas sem a vida e o viço, que um dia definiram riqueza, sucesso, prosperidade, compreensão, ciência em toda essa região. Onde estão uma quantidade imensa de povos que terminaram. No Egito, você não tem nenhum egípcio. Você só tem os filhos de Edom, que se casaram com a descendência de Ismael, filho de Abraão, de onde vieram os árabes. Lá você tem árabes, da descendência de Abraão, mas não tem mais egípcios, que desapareceram há muito tempo. E quando desapareceram, foram os juízos finais que aconteceram. Juízos finais são recorrentes na história humana. É por isso que os profetas olhavam o seu tempo e diziam: não é possível que depois disso possa haver vida. Ainda que eles tivessem uma pulsão de esperança pela projeção da palavra revelada de Deus no coração deles, mas eles próprios não podiam nem entender, frequentemente, as luzes que eles ainda viam no horizonte, porque o imediato era de treva. E essas coisas são precedidas por sinais da natureza. Você pode observar em todas as ocasiões como a natureza grita, profetiza, exclama, como as florestas queimam, como os rios coagulam, como as águas se envenenam, se desprestam, como aquilo que deveria ser natural se torna uma impossibilidade, como a predatoriedade acaba com vidas que, se não forem salvas, desaparecem. O gado geme, o gafanhoto traça. Ou então a gente se salva deles se envenenando com a quantidade de venenos que a gente ingere nas comidas que a gente come, nas águas que a gente bebe. E a natureza geme. Como disse Paulo em Romanos 8, antes da manifestação de qualquer salvação, de qualquer salvamento, a natureza geme, como gemeu no Egito as 10 pragas, como gemeu em tantas outras ocasiões da história, onde cataclismos, tremores, pavores, pânicos naturais precedem os acontecimentos finais. Jesus disse a mesma coisa. Disse que os homens desmaiarão de terror pelas coisas que sobrevirão ao mundo. E aí ele dá sinais cósmicos, sísmicos, dá sinais no mar, na elevação das águas, no rugido do mar e das ondas, apavorando as civilizações, com a presença de realidades que enfumaçam
o céu, a terra, que tingem as nossas noites de amarelo e enxofre. Estranho. Segunda coisa, eu afirmo que os juízos finais são recorrentes porque são precedidos por abundância do Espírito Santo. Como eu vejo hoje. Eu vejo enquanto aquilo que deveria carregar a esperança do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo, que é o Evangelho de Jesus, sendo ensinado, vivido e interpretado na vida. Eu vejo que aqueles que deveriam ser os manifestadores disso não são. São o povo que provoca a ira divina, o juízo divino. É o povo que tenta a Deus, que prova a Deus, que empurra os marcos e os limites para além do permitido e que apoiam as mudanças dos marcos da vida. Meu Deus! Enquanto o chamado povo de Deus, por exemplo, no nosso país, na sua maioria, apoia o que deveria rejeitar, o que não deveria acolher, porque é contra o Espírito de Cristo, é anticristo, é anti-evangelho, ao contrário disso, se tornam semelhantes, apoiam, repetem os gritos, odeiam junto, querem criar uma república pseudo-teocrática. Eles querem transformar isso num Irã, numa coisa assim de uniformização, imposição, obrigação de formas, modos, maneiras e costumes. O povo que deveria ser o povo de Deus está nessa situação de treva. Mas, paralelamente, concomitantemente, apesar de tudo isso, ou como diria um amigo meu, em compensação, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, tanto faz o sexo, os vossos filhos e as vossas filhas, homens e mulheres, sem discussão de gênero, profetizarão. Vossos velhos continuarão lúcidos para sonhar com o futuro, com o melhor, para disporem a sua sabedoria com alegria jovial para as próximas gerações, para iluminarem com sonhos as noites do futuro. Os vossos jovens terão visões, não alucinações. Criarão, divisarão, projetarão, serão olhos para hoje e para amanhã, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, porque não há acepção de pessoas, não há, seja o servo por causa da condição humilde no passado, ou até mesmo de escravidão no passado, ou sejam os servos assim, autodenominados como crentes que se chamam de os servos do Senhor,
Ele diz: não há acepção até sobre os mais invisíveis da sociedade. Eu derramarei o meu espírito. E até sobre os crentes, que são os mais difíceis de receberem a luz do Evangelho do Espírito Santo, eu também derramarei do meu espírito naqueles dias. Até sobre eles mostrarei prodígios, coisas espantosas na terra. Os prodígios são sangue, fogo e colunas de fumo. São prodígios bombásticos, como o prodígio que fissurou o átomo e explodiu a matéria de dentro para fora, mostrando-nos o poder do Big Bang. E aí, o prodígio no céu e na terra é sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Daqui a pouco isso não será apenas uma linguagem sobre o fato de que o mundo se inverterá, as coisas ficarão todas enlouquecidas pelo ódio. Daqui a pouco, o que nós teremos é, de fato, guerra na Lua. É uma questão de algumas décadas, os homens não vão conseguir deixar de saírem e puxarem e se digladiarem na Lua, e vão derramar sangue humano na Lua também. Além de que ela, se continuarmos assim, se avermelhará com a nossa poluição e o sol se escurecerá pela mesma razão. No entanto, o Espírito de Deus, eu vejo se derramando fora dessas casas de culto e se derramando nas pessoas por aí. A quantidade dos chamados desigrejados que estão sendo tomados e visitados pela compreensão do Espírito Santo. Gente que começa a entender o Evangelho sozinho, com uma palavra, ou no seu pequeno apartamento, na sua kitnet, em algum lugar. E eu estou vendo isso fazer milagres no coração de pessoas nas regiões mais estranhas, sozinhos. Como é, por exemplo, o caso do que está acontecendo no Irã, com toda aquela proibição onde qualquer manifestação do nome de Jesus ou da fé em Jesus ou qualquer suposta reunião que possa correr o risco de ser interpretada como um culto, todo mundo vai para a cadeia e os líderes vão para a morte. No entanto, o grupo de fé, os grupos de fé nas casas, nos parques distantes, nas alturas das montanhas, à beira dos riachos, sem cânticos, para não produzirem som nem eco. Os que mais crescem como manifestação da fé em Jesus, como discípulos do Evangelho, proporcionalmente, sem nada, sem nenhuma divulgação, só por causa de sonhos, de visões, de revelações, de compreensões, de entendimentos que vieram de lugar nenhum. É a igreja sem nome de Cristo, crescendo no Irã, crescendo muito, no silêncio,
sem que ninguém veja, com sinais, com pequenas siglas, com, de fato, uma linguagem sem sons, comunicando a palavra de Jesus, plantando as pessoas da rocha. Porque o Espírito Santo não é patrimônio nem do cristianismo, nem no cristianismo patrimônio dos pentecostais, nem dos neopentecostais, nem dos que gritam, nem dos que rolam, nem dos que falam em outras línguas fajutas aos milhões, tendo visões da sua própria carnalidade. O Espírito Santo é santo, é incontrolável, é livre, fala com quem quer, fala como quer, fala onde quer e não precisa de ninguém para se comunicar. Como eu tenho visto acontecer aqui, com gente que acorda assustada com o que ouviu no coração, procura e acha, deseja e encontra, bate e se lhe abre no coração, na compreensão, no entendimento. No entanto, isso acontece especialmente nesse tempo dos juízos finais. E os juízos finais são recorrentes por uma terceira razão, que eu quero que você veja aí. Porque sempre há novos protagonistas para viverem velhos papéis. Repita aqui comigo. Porque sempre há novos protagonistas para viverem velhos papéis. Sempre. É o que diz o capítulo 3. Sempre tem gente para repetir. Tem gente que não aprende nunca. Assim como Judá não aprendia, Jerusalém não aprendia, aqui se diz que Tiro e Sidom também não, que o povo da Filístia, que incluía a região dos filisteus no passado, ou da Fenícia, que incluía o Líbano, também não entendiam e viviam em estado de recorrência. Eram capazes de repetir coisas impensáveis o tempo todo, como, por exemplo, vender os filhos de Jerusalém dos gregos para os apartar para longe das suas famílias, das suas relações. Tem sempre novos protagonistas para repetirem esses velhos e incuráveis papéis, protagonismos. Vão repetindo, repetindo, repetindo. E quando um monte de civilizações ficam para trás, aparecem novas, com a mesma vontade de poder, sempre achando que agora, na vez deles, vai ser diferente. E vão caotizando frequentemente o mundo, não pelas boas propostas de mudança, mas pelos mesmos desejos de dominação, de controle, de soberania, de supremacia. Por isso, repetem, protagonizam os mesmos papéis que chamam e invocam o juízo de Deus sobre o povo, o juízo dos céus, o juízo dos anjos, o juízo dos principados e das potestades, de todo aquele que tenta se assentar num lugar de poder como se fosse Deus. Nunca deixou de haver protagonistas para o papel de anticristo,
na história humana e nunca deixará de haver. 666 é o número de uma recorrência da maldade que não termina nunca, que vai, que vai, que vai. E que não é dízima periódica, ela se faz por inteiro. Ela se fecha numa tríade de perversidade em cada geração e faz os males inconcebíveis, que faz a gente olhar para os filmes preto e branco da Segunda Guerra Mundial, mesmo anos e décadas depois, e pensarmos que a gente foi levado para dentro de um subterrâneo do Tártaros, no inferno. Os juízos finais são recorrentes, porque há novos protagonistas para viverem os velhos papéis. Mostra aí para nós, meu amigo Braulio, querido, os dias do juízo final são recorrentes. E aqui eu volto para Joel 3,14. Num resumo absolutamente resumido do que se poderia resumir para você entender o espírito da hora e para você compreender por que aos olhos de Joel, aquele era o juízo final. Ninguém que leia isso aqui fica pensando que não se está falando de um juízo final. O próprio Joel diz que isso se referia aos últimos dias, no capítulo 2, verso 28. Depois dessas coisas, aí Pedro toma esse texto aqui em Atos dos Apóstolos, logo depois do dia de Pentecoste, e escatologiza o texto, aplica o texto aos últimos dias e mais. Ele olha para o mundo à volta dele, Pedro, mundo dos romanos, mundo onde ele vivia, dos judeus perversos, piores que os romanos, para eles, os cristãos. E ele cita o profeta Joel quando lhe perguntaram o que está acontecendo aqui, por que se está aqui falando em outras línguas. Levantou-se Pedro com os outros apóstolos e, erguendo a voz, advertiu os habitantes de Jerusalém, dizendo: tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados. Mas o que ocorre é o que foi profetizado por intermédio do profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias. Para Pedro, depois daqueles dias, eram os últimos dias. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, cita Joel, mas escatologiza, últimos dias. Porque todo juízo final traz para aquela geração os últimos dias. Eu estou vivendo os meus últimos anos na Terra. Eu não sei quantos anos mais eu terei. Posso viver ainda bem, mas posso partir muito antes do que qualquer um projetava. E o que eu estou vendo aqui à minha volta, em relação ao mundo no qual eu cresci e em relação ao qual eu tive esperanças, como as tive no Evangelho desde que conheci para mim a Jesus e recebi o derramamento do poder do Espírito Santo na minha vida, em 73, eu tive de novo um avivamento de esperança cidadã nos anos 80.
uma democracia livre, de gente que podia se expressar, que podia ser, com liberdade, nos limites do bom senso estabelecido por qualquer critério de justiça, não de legalismo nem de lei, porque leis podem ser injustas, mas a justiça, quando é justiça, é uma só e é universal. Eu sonhei, eu cantei e chorei com a Fafá de Belém no hino nacional. Eu chorei minhas esperanças de um pastor jovem, a morte do Tancredo Neves. Eu senti tristeza pelo fato de que um governista que mudou de posição na última hora só por interesse do centrão de então, que era o José Sarney, viesse a se tornar presidente da República. Eu me angustiei quando eu vi que o Collor de Mello e eu morando na Califórnia tinha sido eleito presidente do Brasil, embora eu não tivesse alegria em nenhum dos lados daquela eleição de 89. Eu tive esperanças e tristezas, muitas vezes como cidadão. Mas mesmo no tempo do golpe militar, logo depois do AI-5, passados os primeiros momentos, se podia respirar com muito mais liberdade cidadã do que hoje. As pessoas tinham mais liberdade. O Gabeira usava cuequinha Zazá. Eu usava cueca Zazá. Não era Zazá, eram umas cuecas italianas iguais a Zazá, no início dos anos 70. Surgiram as expressões humanas e culturais mais projetadas, mais livres, mais avançadas, menos opressivas. Naqueles dias, naquele tempo. Depois veio o Evangelho e me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do amor de Deus. E aí, a ditadura militar perdeu a importância para mim, porque eu pregava tudo o que eu queria contra a ditadura, sem precisar mencionar nenhum texto subversivo. A subversão era o profeta Isaías, era o profeta Jeremias, era Amós, era Joel, era Obadias. Eram os profetas do Velho Testamento e era a contextualização deles em Jesus, que olhava para aqueles poderes como o poder de uma raposa perversa. E que diz também sobre eles: eles nada têm em mim. E que nunca se serviu de nenhum desses poderes. Nunca buscou nenhum acesso. Aí, como diz um pastor que virou bispo, depois apóstolo, depois arcanjo, depois sei lá mais o quê, ele teve a coragem de dizer numa reunião de pastores que a igreja dele estava toda aparelhada, politicamente falando, porque se não fosse o poder político de José de Arimateia e de Nicodemos, que tinham assento no Sinédrio de Israel, no Knesset de Israel, Jesus teria ficado pregado na cruz até apodrecer. E depois jogaria o corpo dele numa vala comum e nunca teria havido ressurreição dos mortos. Você pode imaginar uma coisa dessa? Nós precisamos de política, irmãos, diz o apóstolo. Porque sem política a gente não teria nem o que pregar hoje. Jesus teria ficado pregado na cruz muitos dias, apodreceria lá. Os corvos comeriam os olhos dele.
depois seria jogado numa vala comum e terra iria ser jogada sobre ele, e ressurreição nunca aconteceria. Ou seja, sem política não há salvação, e nem ressurreição dos mortos. Eu nunca ouvi blasfêmia maior dita nem por um satanista proposital. Mas está rodando esse é o espírito da potestade que está aqui. E aí eu vejo um juízo final bravo vindo sobre essa blasfêmia na cara de Deus. O Senhor é Deus. E Ele fará com que esse pessoal que está brincando com o direito da liberdade, da justiça, da equidade e da normalidade do convívio humano, esses diabos que querem dividir, que querem trazer a subtração de uma quantidade majoritária na sociedade pela via dos golpes e da arbitrariedade. Assim como o Espírito do Senhor está se derramando sobre toda a carne, agora. E muita gente está tendo visão do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do socorro divino, tendo esperança para o futuro. Também tem muita coisa que está sendo invocada e que virá. Como é o que o livro de Joel diz o tempo todo. O livro de Joel é conhecido pelas suas repetições, que se diz, então se verá que Javé fará isso. Então se verá que Javé fará isso. Isso é repetido de sentença em grande sentença em diante. Então se verá que o Senhor fará isto. Porque os dias do juízo final são recorrentes. Não brinque. Siga adiante. Ame a paz. E alie-se àqueles que vencem o mal com o bem, não o mal com o mal. Eu sei que o que eu estou falando aqui não é atraente, como os profetas também não foram atraentes, mas é a palavra do Evangelho de Jesus, no espírito do Evangelho de Jesus, no espírito de Cristo, que eu deixo a cada um, desincumbindo também outra vez, no dia de hoje, a minha consciência. Preste atenção. Ó Jesus, essa palavra é imensa, é maior do que a terra toda, mas são tão poucos os que são capazes de ouvi-la, porque são poucos os que amam a paz, são poucos os que querem reconciliação, são poucos os que admitem a vida e a existência diferente do próximo. São poucos os que não querem apenas a república dos idênticos. Por favor, salva-nos do poder do anticristo, do antivida, do antigraça. Salva-nos do poder do mentiroso, do ardiloso. Salva-nos dos poderes daqueles que se venderam por um repasto o seu direito de progenitura. E salva-nos, Senhor, desses que em teu nome contam visões e sonhos mentirosos para enganarem em nome do Espírito Santo, com a força da carne, aqueles que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda.
É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém.